O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nos acompanham, em especial a dona Dirce Viana Pedrosa, que completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe e guarde, como também a Rita, que é responsável por manter os padres betarramitas sempre bem magrinhos. Que Deus a abençoe, porque cozinheira da casa de padre sofre. Sabe por quê? Tem que fazer comida ruim para os padres ficar magro. Que Deus abençoe e guarde a todos vocês, em especial a paróquia lá de General Carneiro, São Sebastião, em todas as suas comunidades. Caríssimos, permitam-me debruçar somente um pouco sobre o trecho que nós temos do livro do Êxodo, capítulo 33, dos versos 7 a 11, e capítulo 34, versículos 5b até o 9 e depois o 28. A imagem desse trecho, ela é marcada por várias formas de falar de Deus na Escritura. A Escritura tem várias formas de falar de Deus. Vários olhares são lançados para nosso Senhor. Em específico, para entendermos um pouquinho essas diferenças, se nós pegarmos Gênesis capítulo 1, vai falar da criação do mundo de um jeito. Primeiro dia um fez isso, segundo fez isso, terceiro fez isso, quarto fez isso. Porém, depois, lá no capítulo 2 do mesmo livro do Gênesis, narra a criação do homem de um modo diferente. Isso é porque cada parte daquele livro todo, de toda a Sagrada Escritura, principalmente o Antigo Testamento, tem olhares diferentes para falar, às vezes, de um mesmo modo. E aqui está uma diferença, um traço dessa diferença nesse capítulo. A cena é quase que novelesca. É quase de uma novela, porque Moisés começa a atravessar o acampamento inteiro para chegar lá na tenda da reunião onde o Senhor estaria, onde o Senhor se daria a encontrar. Ele atravessa todo o acampamento
E enquanto ele está atravessando, todo mundo começa a observar. Atentos. Ficam na porta de casa ou da própria tenda, vendo para onde Moisés está indo, o que vai acontecer. Qual vai ser a cena do capítulo de hoje? E lá, ele se encontra com o Senhor e termina-se no versículo 28 dizendo, e ele escreve os mandamentos, para dizer que Moisés sai do meio do povo e vai até onde o Senhor estava. Nessa narrativa tem uma distância entre Deus e o povo. Porque imaginem, Deus conviver com pessoas que eram capazes de negá-lo, Deus conviver com pessoas que eram pecadoras. Existe um tipo de gente, algumas pessoas no nosso tempo que pensam assim. Deus conviver tem uma distância. Agora está algo singular. A distância que aqui existe, ela não está simplesmente na narrativa de falar que Moisés tinha que atravessar todo o acampamento para chegar até a tenda. É porque existe uma distância aqui, ó. Aqui. E a gente fala dessa distância, é igualzinho. Vou falar uma coisa aqui, as senhoras não fiquem bravas comigo não, viu? É igual quando você está conversando com o filho e está conversando com a criança e ela fala a mesma coisa e você tenta explicar para ela outra coisa, mas ela vira e fala assim, você não me entende? E qualquer cena parecida é mera coincidência. Essa distância não é uma distância física, é uma distância do modo de compreender a vida. Essa distância é a distância do modo de compreender a própria existência. É a distância de compreender o modo adequado de viver. Por isso que quando Moisés vai para lá, todos ficam observando a distância. Mas todos podiam chegar até a tenda. Aqui está um ponto importante. Nós vamos falar de nosso Deus e nós vamos nos relacionar com Ele. Nós vamos viver o seu mandamento. Nós vamos assumir a vida que Ele nos propõe quando essa distância for encurtada. Quando nós percebermos que o Senhor, que é indulgente, é favorável, que o Senhor, nosso Deus, que nos quis desde sempre, a única distância que existe entre nós e Ele é aquela que nós colocamos. E nós colocamos muitas distâncias. Distâncias tão grandes que podem fazer com que nós achemos que estamos abandonados. Por isso, ao cantar esse salmo, o Senhor é indulgente e favorável, é importante recordarmos que aquilo que narra o livro do Êxodo não pode ser a nossa experiência. Não podemos ter uma distância tão grande de nosso Deus. E essa distância se dá por aquilo que a gente começa a nutrir dentro de si. Há pessoas que perdem o tempo em nutrir o nada dentro de si. Há pessoas que perdem o tempo em nutrir o vazio dentro de si. Por isso que quando nós olhamos para a narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43, que hoje cedo eu tive a oportunidade de falar mais aprofundadamente, não é isso? Isso, obrigado. Aprofundadamente, ela é tão importante. Porque os discípulos, ao escutarem Jesus falando a parábola do joio e do trigo, que todos nós conhecemos muito bem,
Um homem sai para semear, joga boa semente, mas aí à noite o seu inimigo chega lá e joga a semente do joio só para prejudicar. E então, com o tempo, eles começam a ver que o joio e o trigo estão crescendo juntos, e a primeira tentação é o quê? Vamos arrancar o joio, porque senão prejudica a colheita. Não, deixe os dois crescerem. Na hora certa a gente corta, na hora certa a gente tira. Jesus dá a explicação muito simples. O campo onde é semeada a semente é o mundo. Quem semeia a semente é o Filho do Homem. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino. E quem pertence ao reino é quem escuta ao Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Quem assume viver a sua vida. Quem entende que aquela distância que pode nos deixar muito longe de nosso Deus está mais vinculada ao nosso querer e à nossa disposição do que realmente a distância que Ele faz ou que Ele busca cultivar de nós. Muito pelo contrário, Ele se esforça para estar conosco. Aqueles que têm a compreensão do quão bom podem ser e precisam ser e se dedicam a isso por causa do Evangelho, são a boa semente. Agora, o joio, que não tem conteúdo algum, o joio que se desfaz com facilidade quando seca, o joio que é feio depois que seca e que não serve para nada, são aqueles que pertencem ao maligno. O pertencer significa vincular-se àquilo que é proveniente e que significa o mal. É uma escolha. Enfim, a distância que nós deixamos do nosso coração de nosso Senhor, ela pode fazer com que, inclusive, nós nos comportemos como alguém que não tem conteúdo, porque nutre dentro de si. Alguém que não tem firmeza, e o mal, ele, apesar de parecer muito forte, não precisa de muita força para desmantelá-lo. Basta uma meia-verdade para acabar com um castelo de mentiras. Não é assim? Uma meia-verdade coloca em xeque um monte de coisas. O joio, enfim, ocupa até espaço, mas no fim não faz diferença alguma. A importante reflexão é: qual é a distância que eu tenho daquele que me deu a palavra da vida, me ensinou o modo correto de fazer com que o meu existir signifique todo o bem que Ele deseja para todos nós? E o que eu cultivo dentro de mim? Essa distância vai determinar o que realmente colocaremos como importante. E se saberemos ou não entender e falar daquele que nos quer com Ele. Agora, me perdoem, essa pergunta eu me fiz hoje cedo e eu faço novamente. Qual é a distância que eu tenho de meu Senhor? Qual é a distância que eu tenho de Sua palavra? Qual é a distância que eu tenho de Seu reino? Todos os dias, pelo modo com que eu vivo. De pé, confiemos nossa história a nosso Deus, através de nossas preces. Juntos responderemos.